Olá, meu nome é Wilson Camargo e eu tenho uma mensagem de Deus para você. Está registrado no Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículos 34 em diante. Nós estaremos lendo Marcos, capítulo 6, versículo 34 ao 44, 10 versículos. Veja bem o que diz a palavra do Senhor. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. E como o dia fosse já muito adiantado, os seus discípulos se aproximaram dele e lhe disseram: O lugar é deserto e o dia está já muito adiantado. Despede-os para que vão aos campos e aldeias circunvizinhas e comprem pão para si, porque não têm o que comer. Ele, porém, respondendo, lhes disse: Dai-lhes vós de comer. E eles disseram: Iremos nós e compraremos 200 dinheiros de pão para lhe darmos de comer? E ele disse-lhes: Quantos pães tendes? Ide ver. E sabendo eles, disseram: 5 pães e 2 peixes. E ordenou-lhes que fizessem assentar a todos em grupos, sobre a erva verde. E assentaram-se repartidos de 100 em 100 e de 50 em 50. E tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos ao céu e abençoou, e partiu os pães e deu-os aos seus discípulos, para que os pusessem diante deles. E repartiu os 2 peixes por todos. E todos comeram e ficaram fartos. E levantaram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. E os que comeram os pães eram quase 5.000 homens. Pois bem, esses 10 versículos que acabamos de ler dizem respeito à primeira multiplicação dos pães e peixes que Jesus Cristo fez. Nós vemos no versículo 34 que Jesus, saindo, viu aquela grande multidão, teve compaixão deles. Por quê? Porque eram como ovelhas que não têm pastor. Se eram como ovelhas que não têm pastor, é porque de fato eles tinham fome, porque não tinha quem os alimentasse. Então Jesus, tendo compaixão deles, o que ele fez? Começou a ensinar-lhes muitas coisas. O que Jesus ensinou? O Evangelho do Reino, a Palavra de Deus. Nós vemos que antes daquele povo ser alimentado com o alimento físico, o alimento pão, o alimento peixe, nós vemos que eles foram alimentados com a Palavra de Deus. Em Lucas 9, 11, Mateus 14, 14, nós já vemos registrado que Jesus ele pregou o Evangelho do Reino àquelas pessoas e curou todos os enfermos que estavam naquele local. Isso porque Jesus sabia que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra de Deus. Não foi estas palavras que ele disse lá em Mateus capítulo 4, verso 4, quando Satanás veio tentá-lo, quando ele teve fome no deserto? Ele disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E este princípio Deus aplicou na vida dessa multidão quando ele viu aquele povo, quando ele teve compaixão daquela multidão. Então Jesus começou a ensinar-lhes muitas coisas. Logo o dia foi passando e os seus discípulos então disseram para que mandassem-os embora, para que eles fossem se alimentar nas aldeias circunvizinhas e para que comprassem pão para si nessas aldeias, porque não tinham o que comer. Mas veja o que Jesus então disse aos seus discípulos: dai-lhes vós de comer. Ou seja, Jesus não autorizou esse pedido dos discípulos de mandar o pessoal ir embora, buscar alimento nas aldeias circunvizinhas. Não. Jesus pediu para que os seus discípulos os alimentassem. E nós vemos que os seus discípulos então ficaram sem entender como eles iam alimentar aquela multidão. Mas antes de entrar nesse versículo 37, ou melhor, no versículo 38, porque aqui no 37 Jesus diz aos seus discípulos: dai-lhe vós de comer. Por quê? Me fez lembrar esse versículo da história de Boaz e Ruth. Lá no livro de Ruth, veja o que diz no livro de Ruth, capítulo 2, verso 8. Boaz, nós vemos que ele foi um instrumento de Deus na vida de Ruth, ou seja, um canal de bênção para aquela mulher.
Veja o que Boaz disse a Ruth, no capítulo 2, verso 8. Não ouves, filha minha, não vás colher a outro campo, nem tampouco passes daqui, porém aqui te ajuntarás com as minhas moças. Ou seja, Boaz deu ordem para que Ruth ficasse no seu campo, para se alimentar do alimento que ele tinha a oferecer a ela, para que ela não fosse buscar alimento em outros campos. Ao contrário dos discípulos de Jesus que disseram para que o Senhor mandasse aquele povo buscar alimento nas aldeias circunvizinhas e em outros campos. Nós vemos que, ao contrário deles, Boaz aqui pediu para que Ruth ficasse ali para se alimentar do que ele tinha para dar a ela. E nós vemos no verso 14 do capítulo 2 do livro de Ruth, que sendo já a hora de comer, disse-lhe Boaz: achega-te aqui e come do pão e molhe teu bocado no vinagre. E ela se assentou ao lado dos segadores, e ele lhe deu do trigo tostado, e ela comeu e se fartou, e ainda lhe sobejou. O que isso significa? Que quando Deus ele nos abençoa, meu querido, quando ele nos ordena a ficarmos no lugar, e quando ele diz que vai nos abençoar, as bênçãos de Deus são em abundância. Ou seja, aquilo que Deus te dá vai sobrar, você vai sobejar do que o Senhor tem para você. E nós vemos que foi o que aconteceu com aquela multidão. Os discípulos ficaram perplexos, sem entender como eles iam alimentar aquela multidão. E Jesus então perguntou para eles o que eles tinham para dar para aquele povo. E eles então responderam: 5 pães e 2 peixes. Jesus então ordenou para que eles organizassem aquele grupo. Aqui no verso 39, ele disse para que fizesse assentar a todos em grupos sobre a erva, e assentaram-se repartidos de 100 em 100, de 50 em 50. Olha aqui a organização. Jesus aqui ele já deixa claro para os seus discípulos: olha aqui, o meu trabalho tem que ser organizado. Vocês vão alimentar esse povo, mas vamos fazer algo organizado. Primeiro, organiza o povo, disse Jesus aos seus discípulos. E eles organizaram, sem saber como nós vamos alimentar esse povo. E tomando ele esses 5 pães e 2 peixes que os seus discípulos tinham, olha o que Jesus fez. Ele abençoou esse alimento e partiu os pães, e deu aos seus discípulos para que eles os pusessem diante deles. Ou seja, Jesus abençoou este alimento e deu aos seus discípulos para que eles alimentassem o povo. O que isso quer dizer? Que quando Deus nos ordena a fazer algo para Ele, alimentar o teu povo, e eu quero que você entenda que nós estamos aqui falando do alimento físico, pães e peixes, mas eu quero que você leve isso para um lado mais espiritual. Eu quero que você pense no alimento palavra de Deus, o alimento que o Senhor ordena que nós demos ao povo, aqueles que estão perdidos como ovelha. Muitas vezes você fica preocupado, mas como eu vou fazer isso? Como? Não tem como. Veja bem, Jesus ele abençoa o seu trabalho. É só você ir, meu querido, ele abençoa. E quando você pega para fazer, a coisa acontece. E você fica sem entender. Você sai com aqueles pães, você sai com os peixes, você sai com o alimento para o povo. E quando você assusta, já está todo mundo alimentado. Conforme aconteceu aqui, diz o verso 42, que todos comeram e ficaram fartos. Ou seja, e aqui no verso 44 diz que eram essa multidão quase 5.000 homens. E sobrou pão, sobrou alimento de sobra. O que era pouco, deu para alimentar o povo e ainda sobrou. Veja só como Deus multiplica o alimento na vida das pessoas quando você se coloca na posição de discípulo fiel e parte para alimentar o povo sem medo se vai faltar ou se não vai, tão somente crendo que Jesus ele abençoa. Aquilo que ele te deu, meu querido, é abençoado e vai gerar frutos. O profeta Amós, no capítulo 8, verso 11 do seu livro, olha o que ele escreveu. Eis que vem dias, diz o Senhor, Jeová, em que enviarei fome sobre a terra. Olha aqui, não fome de pão e nem sede de água. Mas de quê? Mas de ouvir as palavras do Senhor. Se Deus te chamou para pregar o Evangelho, meu querido, vai, siga em frente, pregue, fale do amor de Deus, não tenha medo. Ah, mas eu tenho só 5 pães e 2 peixinhos, eu não vou conseguir fazer essa obra. Ei,
Os discípulos também não entenderam, mas quando eles assustaram, o povo já estava alimentado, farto e tinha sobrado alimento, meu querido. Sabe por quê? Porque Deus ele multiplica. Porque a fonte, ela não para. A fonte da vida, meu querido, de onde jorra as palavras da vida eterna, ela é incessável. É por isso que disse Jesus que passará os céus e a terra, mas a tua palavra não passará. Por quê? Porque a tua palavra não vai deixar de existir. Cristo é a palavra viva e ele vive dentro de cada um de nós. Quando ele disse aos seus discípulos, veja bem, ele abençoou o alimento. Ele abençoou o alimento. Ele perguntou, o que vocês têm? Eles falaram, 5 pães e 2 peixinhos. Ele pegou aquilo que os discípulos tinham e abençoou. Ou seja, aquilo que você tem, entrega na mão do Senhor Jesus, que Ele vai te abençoar. E pela fé você vai conseguir, meu querido. O propósito de Deus na tua vida vai se realizar. Tão somente basta você crer. Eu tinha alguns mais versículos separados aqui, mas eu creio que até aqui já é o suficiente. O que o Senhor tem para falar com você, você entendeu ou não entendeu. Mas que o Espírito Santo de Deus possa estar te dando um entendimento dessa palavra. E se você tem um chamado de Deus na sua vida, meu querido, pode ser pouco diante dos olhos dos homens, mas diante dos olhos de Deus, e segundo a bênção do Senhor, este pouco, meu querido, se multiplica e se transforma em um canal insensável de bênçãos nas vidas das pessoas ao seu redor.